papa et Monsieur Salgue sont tentés. Ils font une société, viennent à Pelotas et arrendent une charqueada por 5 ans, a 2 lieues de la ville, au bord de la rivière. Quem escreveu a carta foi minha tia bisavó, por volta de 1840. Ela escreveu para contar para os descendentes da França como era a vida na charqueada. Matava 250, 300, 350, 400. Dependia do número da matança, do boi que entrava no dia para encerrar. Pelotas est la ville favorite de ce que j'appelle l'aristocratie du Rio Grande. C'est là que l'estanciero, le gaucho, lorsqu'il se lasse d'élever ses bœufs et de dompter des chevaux dans ses champs, vient dépenser les ducats et les doublons qu'il a amassés. O Conde esteve aqui quando da segunda visita do imperador. O imperador teve 2 vezes em Pelotas. Na memória de Pelotas ficou o famoso Baile do Paço, que foi um baile oferecido em 1885, aí já na visita do Conde e da princesa Isabel ao casal. E o Conde ao mesmo tempo, preconizava que Pelotas, que ele não entendia por que Pelotas não era a capital da província. A indústria do charque no Rio Grande do Sul acelerou a economia gaúcha por mais de um século. A fase mais importante foi entre 1860 e 1890, transformando a cidade de Pelotas, o maior núcleo charqueador do estado, na capital econômica e cultural do Rio Grande do Sul. O padrão de vida da aristocracia pelotense era importado da Europa, especialmente da França. A palavra charque, ela é uma palavra de origem, na verdade, quechua, vem de charque, e que quer dizer carne seca. Quando os jesuítas foram expulsos do Rio Grande em 1756, o gado criado por eles ficou vivendo em estado selvagem pelos campos do Planalto rio-grandense. No final do século XVII, os paulistas se interessavam por esse gado. Muitos homens se deslocaram para o sul. Alguns se fixaram por essas terras e, aos poucos, a pecuária começou a se desenvolver, até se tornar a principal atividade econômica do sul da colônia. Numa primeira fase, o charque era produzido no campo aberto, né, de forma sazonal e momentânea, justamente para abastecer as tropas dos carregadores de mulas ou de couros que se movimentavam pelo território. Naquela época, o que valia não era o gado nem a sua carne, mas sim o couro. Era comum abater um animal só para aproveitar o couro ou, no máximo, um pedaço de carne para o churrasco. O resto do animal ficava no campo. O charque começou a ser produzido no Rio Grande do Sul a partir do momento em que deixou de ser produzido no Ceará, em virtude de uma grande seca que ocorreu em 1777. O charque produzido no sul não estava na alimentação da aristocracia nem ficava no Rio Grande do Sul para servir de alimento para o gaúcho. Era um alimento de escravo, produzido por escravos. Ninguém imaginava que um dos pratos típicos deste estado seria carreteiro com charque. A partir de 1779, ele começou a ser produzido em Pelotas, em larga escala. O nome Pelotas é originário de uma canoa de couro, a pelota, muito usada pelos índios e escravos para cruzarem as águas da região. La charqueada Rue Salgue était la première de Pelotas. On travaillait système platino, les viandes sèches, le charque était exporté pour La Havane. O português José Pinto Martins produzia charque no Ceará. Com as secas, resolveu transferir o negócio para o sul.
Em 1780, Pinto Martins ergueu a primeira charqueada às margens do Arroio Pelotas. Em 1780, nós temos 19 datas de terras doadas. Ao longo do século XIX, essas datas de terra se transformaram em 30 charqueadas. A criação do núcleo charqueador em Pelotas deveu-se a inúmeros fatores, entre eles o começo da doação de sesmarias na região e a bacia hidrográfica de Pelotas, com o seu acesso direto ao porto de Rio Grande. Numa época sem estradas, o desenvolvimento dependia da navegação. As primeiras charqueadas em Pelotas foram instaladas entre os arroios Santa Bárbara e Pelotas, a 40 quilômetros do porto de Rio Grande, através do canal de São Gonçalo. Un très grand terrain et trouve l'établissement où l'on y tuait les animaux et bénéficiait les viandes, cuire, et il y avait une centaine de travailleurs. Em 1825, foi instalado o logradouro público e a tablada de Pelotas. A tablada era o ponto de reunião do gado vindo de toda a província e também de estâncias dos países do Prata. A tablada ela foi doada em 1820 ou 21, né, como logradouro público, e ela acolhia então o gado que vinha de cima da serra, do Piratini e dos Campos Neutrais. E aí então se fazia toda essa comercialização. A produção saía para o Brasil, para as Antilhas, para a Europa, para os Estados Unidos. E do Brasil e do mundo inteiro voltavam esses navios que levavam o charque também carregados. Ou seja, carregados da civilização do século XIX. E do Brasil, mais especificamente do Nordeste brasileiro, o açúcar, o que é responsável, indireto, pela nossa tradição doceira também. O boi se matava a marreta. Agora para o fim, primeiro era desducado o boi. O que se abatia de gado por ano era uma quantidade enorme. Nessas 38 charqueadas, pode-se pensar em cerca de 1 milhão de reses por ano. Nas charqueadas, o gado era abatido nas mangueiras de matança. Na cancha era esquartejado. Nos galpões, realizava-se a salgação em tanques de salmoura quente. Depois, as carnes eram colocadas em varais ao ar livre. A tipologia da charqueada ela sempre está muito perto d'água por isso, né? Não só para escoamento da produção, como também como lata de lixo. Todo o sangue afora, 14, 15 litros de sangue, mas as vísceras, excrementos, pulmões, órgãos, né, que não eram aproveitados. No Rio Grande do Sul, Pelotas diferenciava muito, porque era muito fina, era gente muito raffinée, como diziam os franceses. O carneador desmanchava o boi tudo e caçou o ossamento, só o esqueleto. Ali tinha um machadeiro, tirava a agulha. Eles tinham casas muito bonitas, forradas de seda, com obras de arte, com lustres de cristal. O resto ele cortava tudo no picador, tinha um picador, ele cortava tudo em miúdo. Aqueles ossos, tinha uma que tirava bastante da mesa da graxeira, dali ia para as frastinas. Porque a cultura era toda francesa, vinha tudo de Paris. As revistas, as modas, os hábitos, como se portavam as pessoas, a etiqueta. Pelotas se transformou com o dinheiro gerado pelas charqueadas. Famílias ricas começaram a cultivar hábitos sofisticados. Os filhos iam estudar na França. Os móveis, vinham os móveis dourados, estilo Luís XV, Luís XVI. A ossamento, aquilo tudo ia para a graxeira. Quem não tinha uma sala dourada não era gente. Era uma carne especial, era rabada. E a picanha,
aqueles ossos bons de caracu, tudo ia para ali. Aquele que fazia farinha de osso. A moda francesa vestia a elite pelotense. O francês era o segundo idioma da alta sociedade. Paris ditava o modo de vida do aristocrata, além das maneiras distintas, desde os cumprimentos, postura cultural e os hábitos à mesa. Não havia família assim que não assinasse l'illustration. Então, a Illustration trazia uma revistinha pequena com os teatros em Paris. Ela sabia o que estava se levando de teatro em Paris, as músicas que se tocavam, da moda. Era muito francesa mesmo. Os navios traziam uma série de produtos de uso pessoal, roupas, móveis e a erudição da cultura europeia. As senhoras todas faziam molde para ter todas as medidas perfeitas e mandavam para costureiros na França. E eles mandavam os vestidos de inverno, os vestidos de baile, os vestidos de verão. Jamais se comentou que houvesse o hábito no século XIX de que o pelotense tomasse mate ou se vestisse a caráter. Pelo contrário, o pelotense tomava champanhe e se vestia como os europeus. Casarões em estilo neoclássico começaram a ser construídos por arquitetos e engenheiros vindos da Europa. O Teatro 7 de Abril foi uma coisa extraordinária, porque essa gente culta toda queria um teatro. Então eles se cotizaram, fizeram ações e construíram o Teatro 7 de Abril, que é uma graça. Vovó dizia, 7 de Abril era todo forrado de chamalote. E se forrou o Teatro de Abril de chamalote. Os espetáculos que se apresentavam no Teatro 7 de Abril vinham direto de Buenos Aires e nem passavam por Porto Alegre. Chegavam justamente essas peças francesas, Feydeau, tanto companhias de comédia como vaudeville e como óperas também. Pelotas era super divertido, tinha programas o inverno inteiro. Na cidade de Pelotas, o luxo. Enquanto no 7 de Abril as companhias líricas estrangeiras se apresentavam, nas charqueadas, o negro vivia o seu maior martírio nas terras do sul. Os trabalhadores eram todos escravos. Um desses fatos que eu acho assim, muito interessante, que acontecia aqui nessa charqueada, é que meu bisavô criou uma orquestra de escravos. Em Bagé, a charqueada Santa Teresa surgiu em função das ferrovias. Nós estamos aqui na Vila de Santa Teresa, certo? Esse complexo foi inaugurado no final do século XIX. E na época de safra se calcula que viviam aqui na Vila de Santa Teresa em torno de 1000 pessoas. Eu trabalhei em tudo, mas trabalhei mais na graxeira. Eu trabalhava nas tinas, trabalhava nos caixão, no digestor, e eu tinha que trabalhar quase toda a noite, porque tinha que cozinhar o sangue e depois punha dentro do digestor. E aí virava, quando tivesse só bem sequinho, então a gente largava aquele, botava outra carga. E primeiro ele ia numa prensa, então prensava para sair aquele líquido do sangue, virava pó. Tinha hospital, tinha a parte de lazer, tinha teatro, a capela. A residência do Visconde
famoso casarão do Visconde de Ribeiro Magalhães. Aqui da firma eu trabalhei 26 anos, afetivo. Eu salgava, era salgador, fazia charque, carneava no chão, na laje. Eles manchavam todo o boi. O boi ia pro tanque, manta, colchão, paleta e chico. Ali nós puxava com um gancho para fora, fazia uma pilha no piso da salga, com sal, tapava, estendia uma camada de charque, tapava de sal. Tapava aquela, estendia a outra, tapava de sal. Aquilo tudo era uma pilha só, era um monte só. Tava trabalho para arrancar depois, né? Que era pedaço, paleta, era chico, era colchão, tudo junto, tudo entreverado ali. Em Cachoeira do Sul, a charqueada do Paredão foi a primeira grande charqueada do interior do estado. Foi fundada na década de 70 do século XIX. Esta charqueada foi, depois de Pelotas, a primeira a ser criada no interior do Rio Grande do Sul. Então isso mudou bastante o panorama da indústria do charque, né, da distribuição das tropas de gado para as charqueadas no Rio Grande do Sul. As pessoas que comercializavam o gado dos campos de cima da serra e do norte do estado até chegar em Pelotas, que ficava no sul, levavam cerca de 30 a 40 dias para chegar lá com estas tropas. Então, se em Cachoeira existia uma charqueada, isso representava metade do caminho. Depois dela, outras surgiram, né, para os lados do Uruguai e da Argentina. Muito dessa produção era escoada pelo Jacuí e chegava finalmente até o porto de Rio Grande. Nós sabemos que a produção média da charqueada nos seus primeiros tempos era em torno de 20 mil reses abatidas por ano. Em 1891 houve um pico na produção da charqueada e esse número foi dobrado. Eles conseguiram abater 40 mil reses. Residi um pouco em Bagé e um dia meu pai se fornecia na safra gado para charqueada. Daí eu fui lá e achei um tema fantástico assim. Sem saber, eu estava documentando o trabalho do carneador, do charqueador. A decadência das charqueadas, eu entendo que há uma série de fatores, mas na ordem entendo que ocorre a partir da abolição da escravatura. Por quê? Por um motivo muito simples, porque o escravo é o consumidor maior do charque. E finalmente o frigorífico, que é a cabo termina efetivamente com o charque. Meu velho laçava o boi e gritava, opa! E o guincheiro apertava o boi. O boi encostava a nuca assim, ó. E o final do meu pai tinha um punhal de ferro. Quando o boi encostava a nuca ali, ele desnucava o boi. E era muito divertido, ninguém queria sair de Pelotas. Mesmo aqueles que tinham estudado no Rio e São Paulo. Estavam aflitos para voltar para Pelotas. Enquanto se passava boa parte dessa história, portugueses e espanhóis já tinham começado a disputa pela posse da colônia de Sacramento nas terras do Prata. Conflitos que iriam marcar para sempre o continente de São Pedro. Mas isso é outro capítulo desta história.